Alô, alô? Boa tarde. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Laura Diniz, eu sou jornalista, sou sócia do Jota. Queria agradecer ao Ministério Público pelo convite de mediar esse evento. Os 30 anos da Constituição e o Ministério Público. Obrigada, doutor Ismânio, obrigada, Cláudio. É um prazer para a gente estar aqui participando dessa discussão. Falar de Ministério Público e Constituição é falar de coisas que se confundem. Então, obrigada mesmo pelo convite. A gente tem uma transmissão ao vivo desse evento pelo Facebook. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, é só entrar na página do Ministério Público de São Paulo e dividir o link que está lá disponível já. Gostaria de apresentar, então, os participantes aqui do nosso debate. O doutor, aqui à minha esquerda, o doutor Jean Paulo Ismânio, procurador-geral do Ministério Público, que ingressou na carreira em 1988 e está à frente da instituição desde 2016. É doutor em Direito pela PUC São Paulo e professor do Mackenzie. Aqui à minha direita, a gente tem o procurador Fernando José Marques, que é o decano do Ministério Público em atividade, é membro nato do órgão especial também desde 2000. Ele ingressou na carreira em 1972, ocupou diversos postos aqui na instituição, foi o primeiro ouvidor do Ministério Público de São Paulo. Na ponta direita de vocês, ponta esquerda de vocês, à minha direita, a promotora Letícia Nani Rodrigues Sacaui, atualmente em Guarulhos. Ela ingressou na carreira no último concurso realizado pelo Ministério Público, é formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e atuou como analista da instituição antes do concurso entre 2012 e 2016. Na minha ponta esquerda aqui, professor Fernando Schuller, professor do INSPER, doutor em Filosofia e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação pela Universidade de Colômbia. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública e especialista em Gestão Cultural e Cooperação Ibero-Americana pela Universidade de Barcelona. Então, para a gente começar, com licença, doutor Ismânio, eu vou começar pelo decano. Eu gostaria, doutor Fernando, que o senhor desse para a gente um breve panorama da atuação do Ministério Público nesses últimos 30 anos da Constituição, pensando em infância, juventude e idade adulta. Como era e como é hoje nessa perspectiva, por favor, a atuação da instituição? Bom, a atuação da instituição nesses últimos 30 anos, nessas áreas, mudou muito. Porque antes... Doutor, deixa só, desculpa te interromper. Quando eu disse infância, juventude, é a infância do MP, a juventude do MP e agora a idade adulta do MP. Ah, tá bom. Bom, então, para falar da infância do MP, nós temos que falar do período anterior à Constituição. Né? As atribuições do Ministério Público eram muito restritas. Eu mesmo tive a oportunidade de, em 1979 ou 80, participar de uma correição do Judiciário em uma comarca da Grande São Paulo, onde uma roubalheira danada, uma série de coisas que hoje, com a Constituição de hoje, o Ministério Público teria dezenas e dezenas de ações civis. E, naquela época, nada se pôde fazer. Né? Então, o Ministério Público, então, estava na infância, ficou só olhando e não havia nada que se pudesse fazer, porque a legislação não nos permitia tomar qualquer medida. Nós sabíamos das coisas, mas não tínhamos atribuições legais. Né? Esse é só um exemplo.
na área de meio ambiente, na área de idosos, tudo isso veio com a Constituição. Eu acho que veio e, em boa hora, deu muitos poderes ao Ministério Público, né? O Ministério Público ainda precisa encontrar um equilíbrio em sua atuação nessas áreas, principalmente na parte do patrimônio público, com relação ao executivo, né? Muitas vezes há um certo exagero, mas como eu estava até conversando há pouco aqui, nós temos assim um movimento pendular. Antes não tínhamos nada, né? Fomos para o outro lado, esse pêndulo precisa voltar e haver um equilíbrio na atuação. Isso sem desmerecer o trabalho enorme dos colegas que atuam nessas áreas, são trabalhos excelentes. Mesmo aqui na capital, até há poucos dias tivemos aí um fruto da área, já então da fase adulta, né? A questão do Parque Augusta, né? É fruto, então, dessa atuação do Ministério Público já na fase adulta, né? Eu acho que isso foi um ganho enorme para a cidade, é fruto da atuação do Ministério Público, né? Então, esse é um panorama assim, muito rápido, né? Naquela época anterior, o promotor era mais de atuação mais na área criminal, família, né? Muito pouco na área de infância e juventude, e isso mudou muito depois da Constituição. Assim. Obrigada. Doutor Ismânio, por favor, nesses 30 anos, quais foram os eventos mais marcantes na história do MP remodelado, digamos assim, pós-Constituição, na sua avaliação? Quais foram os pontos de inflexão nesse caminho, para o bem ou para o mal, na trajetória da instituição, falando especificamente do Ministério Público Estadual, se o senhor quiser, ou falando do MP em geral? Bom, primeiro cumprimentar todos que estão aqui comigo, né, nessa conversa sobre o Ministério Público, destacar colegas que estão aqui presentes e responder mencionando isso um pouco. O Ministério Público teve um trabalho anterior à Constituição, que é um trabalho muito importante. E aqui a gente tem alguns colegas que estão hoje aposentados, mas que construíram esse trabalho institucional. Está aqui o doutor Antônio Araldo Dalpozo, que trabalhou como procurador-geral, foi presidente da associação durante um longo período nessa fase pré-constituinte, doutor Hugo Mazzilli, que foi presidente da nossa associação, e construíram todo um ideal, né, e uma teoria de Ministério Público. Isso é que a gente precisa retomar, né, dessa ideia dos 30 anos. E essa teoria do Ministério Público é uma teoria que venceu as várias existentes na Constituinte e trouxe o Ministério Público defensor da sociedade. Então, o Ministério Público deixa de ser um órgão exclusivamente do Estado, né, e passa a ser um órgão de defesa da sociedade, né, da defesa dos direitos da cidadania, né? Então, essa foi uma opção importante da Constituição Federal, né, não é à toa que foi chamada Constituição Cidadã, né, para criar esse sistema de direitos, né, de cidadania. E essa teoria foi fruto desse trabalho de colegas que, né, junto com a sociedade, sobretudo a sociedade civil, trouxeram esse olhar, né, da instituição. Aqui também está o doutor Irineu Alcântara, que também está aposentado, e é colega que atuou, né, na época, no seu trabalho do dia a dia. Então, são colegas que construíram, né, essa ideia que vingou. Então, o que é importante, né, a partir dos 30 anos da Constituição? Todo esse trabalho que o Ministério Público fez em defesa desses direitos de cidadania. Então, a infância e juventude, a gente tem como marco o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi construído com promotores atuando e propondo, construindo o arcabouço legal desse estatuto, que gerou um enorme trabalho da instituição na área da infância. Então, a gente tem o Ministério Público hoje atuando na proteção integral
da Criança. Isso é um trabalho do Ministério Público, isso nasceu aqui no Ministério Público de São Paulo. Né? A ideia da proteção integral, que a Constituição abrange e o Estatuto da Criança abrange, nasceu do trabalho dos promotores na defesa da infância, evidente, junto com professores, junto com a sociedade civil, né? Mas é uma construção importantíssima, o ECA. Assim como também o Código do Consumidor. Né? O Código do Consumidor também nasceu de um trabalho feito por promotores do Estado de São Paulo, né? Que levaram à frente, né? Fizeram a proposta legislativa, foi um marco fundamental, né? Dentro desses 30 anos de Constituição, que é uma construção de garantias mesmo de direitos de cidadania. Né? Isso sem falar nos estatutos legais, né? No meio ambiente não tem um código específico, mas tem a Lei Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, que também saiu do trabalho de colegas, né? Daqui de São Paulo, que foram até Brasília e conseguiram, né? Criar um novo estatuto, né? De falar em desenvolvimento sustentável no meio ambiente. Antes da Constituição, isso não existia. Hoje isso existe, né? E graças a esse trabalho de construção que nós, então, todas essas áreas de atuação, o Ministério Público de São Paulo construiu em conjunto com a sociedade. Né? No combate à corrupção, então, que é um outro tema fundamental e, sobretudo, dos nossos dias, nós também assistimos à criação da Lei de Improbidade Administrativa. Isso tudo eu estou falando é da década de 90, né? Constituição de 88. Na década de 90, todos esses códigos e essa legislação veio a lume, né? Veio a surgir. Então, o que a Lei de Improbidade trouxe? Esses instrumentos que o doutor Fernando se referia aqui. Né? Então, o Ministério Público passou a ter, com a Constituição e com a Lei de Improbidade, o inquérito civil, a ação civil pública, para poder investigar atos de corrupção, né, de malversação de dinheiro público, e as ações de cobrança, né, de reparação de danos, mas também de anulação de atos de sanção, né, a maus gestores. Né? E todo esse movimento resultou na lei da ficha limpa. Ou seja, é um movimento, junto com a sociedade, né, em que o Ministério Público sempre se posicionou, que gerou, né, toda essa ideia, né, de construção de uma administração pública eficiente, né, transparente, né, que seja honesta no sentido da probidade. Né? Então, esses marcos são marcos muito importantes da nossa instituição. Junto com a área criminal. Né? Nós também tivemos a lei de lavagem de capitais, né, a lei de combate a crime organizado. Nós aqui em São Paulo fomos pioneiros na criação do GAECO, né, que é um grupo de combate a crime organizado. Então, são marcos que a Constituição Federal permitiu a partir da dotação da independência da instituição Ministério Público. Né? Ao dar ao Ministério Público toda essa gama de prerrogativas, ela fez com que os promotores pudessem atuar dentro dessa perspectiva de conquista institucional que a gente precisa marcar e valorizar, né? Porque são 30 anos de estabilidade democrática, 30 anos de construção das instituições, 30 anos de democracia efetiva no país, 30 anos de conquistas da cidadania, em que o Ministério Público teve presente em cada uma dessas conquistas. Sem exceção de nenhuma conquista, o Ministério Público esteve presente, sobretudo o Ministério Público de São Paulo, né, com seus colegas que sempre atuaram em todas essas áreas. Obrigada. Professor Fernando, a Constituição previu uma série de direitos fundamentais, uma série de áreas que deveriam ser protegidas pelo nosso ordenamento jurídico. A Constituição, como o doutor Ismânio falou, seguiram-se outros códigos, vieram outros códigos que também visam regular direitos do consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais recentemente, toda essa leva de leis de combate à corrupção e à criminalidade em geral. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: de
tudo que a Constituição dispôs em 1988, em linhas gerais, e destas regulamentações que vieram acontecendo ao longo dos anos, qual é seu balanço sobre a consecução objetiva das políticas públicas previstas ali? Dá para dizer que 30 anos depois é um projeto bem-sucedido ou não é um projeto bem-sucedido? Boa pergunta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Ministério Público. Debate tão importante sobre os 30 anos da Constituição. Eu acho que, digamos, o balanço é paradoxal, né? Nós temos um paradoxo da Constituição, na minha visão, nesses 30 anos. Quer dizer, por um lado, é evidente que a Constituição ela tem uma resiliência. Aliás, a expressão hoje, eu li num artigo muito interessante na Folha de São Paulo. O fato mesmo, hoje eu vi o resultado da Datafolha ontem, você tem 69% de pessoas que apoiam a democracia no Brasil, não deixa de ser um resultado da Constituição, ou seja, nós temos uma democracia sólida no Brasil. Muita gente não gosta de ouvir falar nisso, às vezes eu digo isso, as pessoas ficam meio nervosas, assim, né? Mas certamente não é o caso aqui. Nós temos instituições sólidas, independentes, etc. Temos estatutos de direitos, né? O ECA é um exemplo, eu acho formidável. Eu fui secretário de Justiça no meu estado, trabalhei muito com o ECA como instrumento abrangente. Evidentemente precisa ser aperfeiçoado, existe muita proposição de mudança sobre tempo de privação de liberdade, outras discussões, mas, enfim, é um instrumento civilizatório, o direito do consumidor, o Código e outros, né? Mas o fato é que há um outro lado da Constituição que me parece que deve ser objeto de uma avaliação talvez mais crítica, mais criteriosa. Talvez esses 30 anos ajudem muito a pensar isso, né? Porque o fato é que nós criamos lá em 1988 uma espécie de welfare state, não é? Um estado do bem-estar social, não é? Um estado pleno de direitos afirmativos, etc. Mas nós criamos também um certo modelo de estado que, em tese, deveria dar efetividade a esses direitos, exatamente isso que tu colocaste, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o caso do ECA, por exemplo, né? Nós temos lá nós temos o direito penal juvenil, né, no Brasil. Aí você tem as unidades de internação para adolescentes autores de atos infracionais, né? Antigo sistema FEBEM, que agora tem vários nomes, inclusive aqui a Fundação Casa, em São Paulo. No meu estado de origem, Rio Grande do Sul, chama-se FASE, né? Mas são os herdeiros. Você tem fundações estatais, e eu até sou admirador do trabalho que a Fundação Casa faz, que eu acho que é uma das melhores unidades do Brasil, mas com uma enorme dificuldade na gestão, né, digamos assim, de novo, na materialização efetiva, né, da ressocialização, da recuperação, né, daqueles adolescentes. Por que isso? Então, seria um problema dos servidores? Seria um problema dos governos? Não acredito, não é? Daí você tem, por exemplo, nós universalizamos o acesso à educação. A própria Constituição consagrou isso, a obrigatoriedade, a garantia como direito fundamental, o acesso ao ensino básico no Brasil. Só que nosso ensino público tira praticamente os últimos lugares no PISA. PISA é o teste de 15 anos, feito pela OCDE, alunos de 15 anos, né? E se você pegar 85% dos alunos que fazem o teste, que estudam em escolas públicas no Brasil, o Brasil está entre 65, agora 71 países, praticamente na última posição, junto com o Peru, não é? Então, se eu pegar, por exemplo, a atenção universal à saúde, é muito bacana. O SUS foi consagrado pela Constituição, mas só que as nossas unidades hospitalares, eu acompanho isso na imprensa todos os dias. Agora, no Rio de Janeiro, uma criança com 3 meses morreu, ficou 15 dias numa sala com a parede mofada, caso que os senhores certamente presenciam ou têm informação todas as semanas no Brasil. Então tem um problema na Constituição, não é? Tem um problema, não é? Foi feita uma emenda constitucional muito importante nos anos 90, 1998, a emenda 19, eu reputo como uma emenda importante, que ainda não, digamos, integralmente instrumentalizada. Se a gente pegar o artigo 41 da Constituição, está lá escrito, nós escrevemos um paper agora recentemente no INSPER, está lá um mandamento para que lei ordinária defina critérios de avaliação do desempenho do servidor público, que é uma tentativa, talvez tênue, de dar um pouquinho mais de efetividade a municípios, estados, a União. E eu não estou me falando de carreiras de Estado, porque as carreiras de Estado, pela própria hierarquia que elas têm, pela própria disciplina,
pelo próprio cumprimento da função principal de Estado, acabam tendo, né, o Ministério Público é um exemplo clássico, né, maior efetividade, maior definição, maior clareza, maior disciplina, conselhos disciplinares, enfim. Mas vocês imaginam, no serviço público, que cumpre funções não exclusivas de Estado, funções concorrenciais, né, e que atendem aos mais pobres, né, ou seja, que cumpre as funções do welfare state, as funções clássicas do welfare state, né? Então, a minha conclusão aqui para dizer o seguinte: eu acho que a Constituição falhou nesse aspecto, né? E digo isso assim com a rapidez de uma rápida resposta, né? Nós criamos um sistema burocrático nos anos 80, onde o mundo caminhava para um modelo muito mais flexível de gestão pública, a nova gestão pública. O Brasil, talvez por sair do regime autoritário, por não ter amadurecido esse debate na sociedade, nós acabamos criando um Estado super rígido, centralizado orçamentariamente. Para quem é mais antigo aqui deve se lembrar, antigamente você tinha administração pública direta e indireta, né? Isso foi egresso ainda do Decreto-Lei 200 do regime militar. Tinha uma certa, ele e o Beltrão, na época, que pese no regime militar havia um desejo de descentralizar, de buscar eficiência na ponta, de agências executivas. Evidentemente que num outro marco legal, um outro marco político, né, do regime tecnocrático, mas você tinha contratação lá na ponta por CLT, né? Era uma tênue ideia de você dar aos braços executivos, operacionais do Estado maior autonomia, maior flexibilidade, maior eficiência. Isso tudo foi centralizado pela Constituição de 81, nós criamos o RJU, nós não distinguimos carreiras de Estado de carreiras não de Estado. Então, um profissional do Ministério Público que cumpre uma função típica de Estado acaba tendo o mesmo estatuto jurídico de servidores em geral, né, de carreiras que não cumprem funções de Estado. Né? Nós universalizamos a estabilidade no emprego. Estabilidade no emprego é para um promotor que precisa entrar com uma ação civil, ou para um fiscal do ICMS que tem que autuar uma empresa, ou para um juiz que tem que ter independência para julgar casos difíceis, etc. Agora, um professor, um médico, eu sou professor, o professor não precisa de estabilidade no emprego. Não precisa. Nós somos criando essas coisas. Nós criamos a Lei 8666, né, na Constituição, depois disciplinamos a lei para contratação. Uma vez eu perguntei para o criador da Lei 8666, que aliás é meu conterrâneo, ele disse assim: por que criar a Lei? A Lei 8666 foi criada pensando em quê exatamente? O disciplinamento de grandes obras públicas, né, para a moralidade pública. Agora, alguém pensou que a lei ia comprar giz, ia comprar um copinho d'água, ia comprar apagador para o quadro de uma escola pública municipal no interior de qualquer estado brasileiro? O quanto ela engessou a gestão, né? Ela dificultou exatamente o mínimo de eficiência. O próprio critério de eficiência entrou na Constituição em 98, como princípio da Constituição na emenda 19. Né? Nós criamos modelos de contratualização, hoje são usados na saúde, com as organizações sociais. Foi uma tentativa já de dar um pouco mais de eficiência. Enfim, eu quero dizer, para concluir, o seguinte: nesses 30 anos de Constituição, a mim parece, em termos de efetividade, que nós criamos uma Constituição generosa no Estatuto de Direitos, nas suas intenções, inclusive nos seus instrumentos de proteção de direitos, mas um welfare state ineficiente na materialização. Né? O que aconteceu? A classe média fugiu do setor público. A classe média se protegeu do setor privado, na saúde privada, na escola privada, na segurança privada, na previdência privada, e o Estado ficou com os mais pobres. Né? E o resultado disso é um crescimento silencioso da desigualdade brasileira. Né? Isso a gente vê claramente: escola privada, escola pública, saúde privada, saúde pública. Né? Isso eu acho um mau resultado da Constituição. Eu diria quase um resultado constrangedor do modelo que nós consagramos em 88 e que, na minha opinião, precisa ser repensado. Obrigada. Doutora Letícia, eu sou jornalista, não sou promotora, e aqui da minha perspectiva, a senhora abraçou uma carreira dificílima, uma carreira que tem como objetivo proteger direitos, que vem de uma Constituição generosa, de uma Constituição de difícil aplicação, em um país ineficiente. Enfim, a senhora vai ter uma série de obstáculos inerentes aí à sua função para poder exercer as suas atribuições. Eu queria saber por que a senhora resolveu prestar concurso
para o Ministério Público. Por favor. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Queria cumprimentar a todos e dizer que eu escolhi a profissão de promotora de justiça. Eu era analista do Ministério Público e, quando ingressei no Ministério Público, não tinha essa pretensão. Depois que comecei a trabalhar junto com os colegas, agora, né, promotores de justiça, comecei a perceber que a atuação do promotor não é somente na área criminal, acusador, promotor-acusador, e sim, ele promove a justiça social realmente. Eu passei pela comarca de Ilhabela e São José dos Campos. Ilhabela tinha muito problema ambiental, muito grileiro, que comprava as terras, depois vendia terras que não eram deles. E eu via que o promotor conseguia ajudar aquelas pessoas, não só quem comprou a terra e ficou no prejuízo, mas organizar a cidade. Existia uma postura resolutiva daquele promotor. E em São José dos Campos, eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Dr. Fábio Franco, né? E lá nós fazíamos a justiça terapêutica, em que havia, no GCRIM de São José, havia a proposta de tratamento para os dependentes químicos, como forma de transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, vendo essa atuação dos promotores com quem eu trabalhei, os demais colegas, né, eu comecei a me encantar com a carreira e descobri que não é somente um órgão acusador que vai lá, como a gente vê nos filmes, né, popularmente. É realmente alguém que faz diferença na vida dos outros, e ainda mais agora, só acrescentando o que vocês falaram aqui, os senhores falaram, essa nossa postura mais resolutiva, atual, é muito fruto do que já foi trabalhado antigamente, do que já foi luta, do que já foi conseguido através de luta. Então, hoje em dia, a gente poder acessar um banco de dados fácil ali no computador, faz com que a gente tenha muito mais efetividade no nosso trabalho. Então, foi por isso que eu me interessei e lutei para ingressar na carreira. Maravilha. Queria agora perguntar para os dois procuradores aqui, por favor. Todo mundo adora uma historinha, né? Pegando o gancho aqui da fala da doutora Letícia, da vocação que ela encontrou na instituição, eu gostaria de saber um ponto alto da sua carreira, doutor Ismânio, pensando na prestação de serviço, na atribuição de defesa de direitos e tal, o momento em que o senhor falou, eu escolhi a profissão certa, eu sou promotor ou procurador e isso é genial. Um case. O senhor, por favor, e depois... Não, eu estava outro dia relembrando até esse episódio, que foi logo no começo da minha carreira mesmo. Eu tenho a facilidade, eu sou filho de promotor, né? Eu vim ocupando, né, seguir a carreira do meu pai, então eu brinco que desde que eu nasci aqui dentro do Ministério Público. Então eu tenho mesmo uma verdadeira paixão pela instituição que eu escolhi, né, trabalhar, conheço há muito tempo. Mas logo que eu estava começando a minha carreira, teve uma rebelião na cadeia. Eu estava trabalhando em Jundiaí, tinha uma cadeia em Franco da Rocha. E era a época das grandes rebeliões nas cadeias, né? Aquele finzinho da década de 80 e começo da década de 90. E aí estou sentado lá na promotoria e vem o telefone, olha, a cadeia está em rebelião. Tá, não sei o quê. Aí eu telefonei, na época o doutor Araldo era o procurador-geral. Estava aí o procurador, tá bom, está acontecendo isso. Você mesmo. Ou seja, é você que tem que resolver, não tem mais ninguém. Tá bom, então lá foi o promotor. E eu me lembro até hoje, eu entrei na cadeia, estava um incêndio, eles tocaram fogo em colchão, estava uma fumaça. Falei, entrou a polícia. A hora que eles falaram, chegou o promotor, impressionante o que aconteceu. Chegou o promotor, começou a gritar, chegou o promotor. Começou a acalmar a gritaria, barulheira e tal, e vieram os representantes dos presos falar com o promotor, que por acaso era eu, né? Moço de tudo, começo da carreira. No que eu chego para falar com eles, eu percebi o respeito que eles tinham pela figura do promotor. E o promotor era o responsável por ter posto todo mundo naquele lugar. Ou seja, né, a gente acusou todos aqueles presos para eles estarem onde eles estavam. E ao invés de ter qualquer ressentimento, eles tinham absoluta confiança no trabalho que eu ali, como promotor, faria, que eu estava até aquele momento pensando no que ia ser, o que é que eu ia fazer ali naquele momento.
E eles vieram e apresentaram uma lista de reivindicações. E eu virei e falei, ó, se atender essas reivindicações, a rebelião se encerra, se encerra. Então, eu voltei, né, entrei em comunicado com todas as autoridades, estava lá com o juiz da comarca, com o secretário, na época, da segurança, entrei em contato com a Procuradoria-Geral, nós fizemos um trabalho daí político de solução daquelas reivindicações. No que elas foram atendidas, né, voltei lá, evidente, sempre, né, volta com o aparato policial, com toda aquela situação. Atendidas as reivindicações, a rebelião cessou. E aí, evidente, aí entra a polícia, começa um trabalho de limpeza, do local, de acerto, com as transferências, tudo. Mas aquilo foi, efetivamente, um momento que eu falei, bom, eu não podia estar num lugar que mas tudo bem que, a hora que acaba tudo, a perna treme, a gente sai, tudo bem, resolvi, agora eu posso relaxar, né? E a gente sai, fica tenso, mas a solução veio muito mais da confiança que eles tinham na figura do promotor, que na verdade nenhum deles sabia que o promotor era eu, e se tivesse uma imagem de promotor na época, eu era muito moço, tinha acabado de entrar, portanto, eu não seria nem a figura física do promotor, por ser bem recente na carreira. Mas o respeito que a instituição trazia, e que eu carreguei comigo só pelo fato de ser promotor, é que me fez ter a certeza de que era aquilo mesmo que eu tinha escolhido, acertado, e que, enfim, estava no local em que eu realmente fiz aquela história do que falou a Letícia. A gente faz uma diferença danada pela só presença e respeito que a gente inspira. Obrigada. Doutor Fernando, queria ouvir sua história e vou emendar mais uma perguntinha. Queria ouvi-lo sobre a transição do primeiro para o segundo grau, em que imagino que o procurador daí perde um pouco o contato com esse dia a dia, né? Por exemplo, isso que o doutor Ismânio foi fazer competia a um promotor de justiça, e não a um procurador, que fica mais no gabinete e tal. Então, queria ouvir sua história e queria ouvir a sua avaliação sobre essa mudança de perspectiva na carreira, ao ficar mais no gabinete, lidar mais com papel, um pouco menos com vida real no segundo grau. Bom, meu pai também foi promotor. Ele ingressou no Ministério Público quando eu tinha 7 anos de idade. Mas meu avô foi advogado, um primo dele era desembargador, tenho vários irmãos. Em 8 irmãos que nós somos, ou éramos, 6 se formaram em Direito. Mas eu, como convivia com o Direito na minha casa, eu não ligava para o Direito. E eu gostava muito de matemática, então, sempre me dei bem com a matemática, então eu fiz um curso técnico na área de engenharia, né? Sou formado técnico em estradas. E daí ingressei na engenharia. Mas aí eu fui morar fora de casa. Ao morar fora de casa, eu me desencantei com a forma de pensar dos meus colegas. Porque, para eles, 2 e 2, 4. E eu estava acostumado em casa que 2 e 2, tudo bem, pode ser 4, mas pode ser 22. Conforme o jeito que a gente olhar, pode ser 21, pode ser 3. Essa é a forma de pensar do bacharel em Direito, né? Isso aqui todo mundo sabe que é assim mesmo. E eu resolvi largar da engenharia e fazer Direito para ser promotor. Então, quando eu larguei da engenharia, eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser promotor. E já durante o curso comecei a me preparar, e assim que me formei, ingressei no Ministério Público. Por isso que também ingressei jovem. Na época não tinha os 3 anos obrigatórios como hoje, né? E tinha acabado de completar 25 anos quando ingressei. Muito bem, depois de 46 anos olhando para trás, então o ponto alto da carreira, eu tive vários. Mas, para ser sincero, o que mais me gratificou foi quando eu era ouvidor. Aqui está o nosso ouvidor hoje, o Dr. Fleury, né, que dinamizou muito aí a ouvidoria do Ministério Público. Mas, como ouvidor, eu tive a oportunidade de, primeiro, conhecer melhor a instituição.
Segundo, eu me lembro de um caso, que eu vou contar rapidamente, para mostrar a atuação do Ministério Público, não só minha como ouvidor, mas de colegas, né? Uma pessoa que era aposentada aqui em São Paulo, mudou-se para Goiás, faleceu. Então, a mulher era pensionista, né, da SPPrev. Tinha que ter feito um recadastramento, não fez e foi cortado o pagamento. E era uma cidadezinha pequena em Goiás. O que aconteceu? Ela se comunicou com a ouvidoria, porque o SPPrev não queria saber de pagar. A ouvidoria não tinha o que fazer. Mas eu falei com o promotor que cuida dos idosos, e ele falou, o Ministério Público não pode fazer nada, mas nós podemos tentar. E conseguimos que, sem que ela tivesse, porque eles queriam que ela viesse para cá. Ela não podia vir. Vá ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, uma cidade pequena em Goiás, nem ouvi falar, nunca ouviu falar em SPPrev. Então, essa atuação social que foi conseguida pela ouvidoria, mas através do promotor que cuida dos idosos, me trouxe uma satisfação muito grande, porque resolveu o problema dessa senhora, né, evidentemente uma pessoa de idade, e foi restabelecido o pagamento para ela. Então, para mim, isso aí foi uma coisa que eu não esqueço. E eu tive 46 anos de Ministério Público, eu poderia contar inúmeros casos, né? Mas esse me trouxe uma satisfação íntima, e não fui eu propriamente que resolvi, né? Fui só um intermediário, mas para mim foi um ponto alto na minha carreira. Agora, falando da transição de primeiro grau para segundo, eu queria dizer o seguinte: eu fui promovido, eu fiz uma carreira muito rápida, porque naquela época ganhava-se pessimamente, não é nem muito mal, era pessimamente. E ninguém queria vir para a capital. Os mais antigos, como o doutor Ismânio, mesmo o doutor Araldo, sabem que os procuradores gerais saíam pelo interior, implorando para os promotores do interior para se promoverem para a capital. Porque a vida muito cara aqui em São Paulo, ninguém queria vir. Então, eu acabei vindo para uma cidade do Grande São Paulo, então eu já estava aqui em São Paulo. E acabei indo para a segunda instância um pouco cedo, por assim dizer. Mas foi uma coisa normal, sem qualquer protecionismo, sem nada. Então, desde 1983, dezembro de 83, então com 11 anos e pouco de carreira, eu fui promovido a procurador de justiça. E sempre atuei mais na área criminal. Apesar de gostar mais do civil, a carreira me encaminhou sempre para o criminal. Mas eu poderia dizer que eu fui promotor do júri da capital, fui promotor em vara criminal, fui promotor em vara distrital, na Lapa. E nas varas, a gente tem uma atuação mais direta, né, com os casos e tal. Já em segunda instância, nós damos os pareceres, né, e nos dirigimos ao tribunal. Muitas vezes influenciamos as decisões dos desembargadores, né, e esse é o nosso trabalho, né. E eu procurei sempre ser um promotor e um procurador de justiça. Nunca tive aquela atuação de querer ser um acusador. Sou conhecido como um procurador duro, na área criminal, as pessoas sabem disso, mas não tenho nenhuma vergonha de pedir absolvição, como pedi várias vezes em tribunal de júri. Mas o senhor, ao ser procurador e trabalhar, enfim,
ali, revendo o mérito de uma decisão, revendo as provas, o senhor não sente saudade ali da época de produzir provas, de estar em contato com as pessoas, de entrevistar no seu gabinete? Era essa... Sinceramente, não. Sinceramente, não. Eu gosto de ser procurador, né? Eu tenho colegas, eu conheço vários colegas que não se promovem para a segunda instância com medo do gabinete, né? A carreira me empurrou para a segunda instância e eu gostei da segunda instância, né? E nós temos outras atividades na segunda instância, não é só processual. Principalmente no meu caso, que estou no órgão especial há muitos anos e fui 2 vezes também eleito para o órgão especial. Então, nós temos atividade administrativa, nós temos atividade na parte de revisão de punições, tem uma série de atividades e eu gosto. Olha mais para a carreira, né? Olha mais para a carreira. Tá legal. Olhando para a carreira, então, gostaria de fazer agora uma pergunta aqui para os 4, por favor. Gostaria de lembrar do começo dos anos 2000, que eu gosto de chamar de adolescência do MP, em que havia em que houve muitos episódios em que o Ministério Público foi severamente criticado. Episódios, por exemplo, do procurador Luiz Francisco. As pessoas falavam de abusos, de avanços para cima de direitos e garantias e tal. Esses episódios foram cessando ao longo dos anos, mas marcaram uma fase importante da instituição. Eu gostaria de saber de vocês, qual a avaliação de vocês hoje sobre o respeito do MP a garantias e o desrespeito do MP, os avanços ocasionais para cima de direitos e garantias das pessoas, e como é que vocês veem hoje esse balanço? Se o MP, especialmente, caminha nesse movimento pendular, se saiu do desrespeito ali da adolescência, para no futuro ser cada vez mais respeitoso, ou, na opinião dos senhores, ainda deve haver ajustes para lá e para cá? Enfim, mundo complexo, tudo mudando, crime mudando, questões de meio ambiente mudando, legislação e tal. Qual deve ser o movimento? Deve ser um progressivo avanço aí nos respeitos, no respeito às garantias e tal? Ou ainda a gente deve se preparar para ajustes? Então, vou começar pela doutora Letícia, aí a gente vem na ordem. Eu acho que, em relação às garantias do Ministério Público, o caminho é para o aumento e o respeito cada vez mais. Tanto é que, quando houve aquele projeto de emenda constitucional que visava cortar o poder investigatório do Ministério Público, a população foi na rua para que esse projeto não fosse aprovado e não foi. Então, eu acho que, com a Lava Jato agora, com a atuação dos procuradores de justiça, a população vê no Ministério Público um órgão legitimado, um dos únicos que tem crédito frente à população. E que não é um órgão que os seus componentes querem o voto, têm algum interesse. Sim, são concursados, querem exercer o melhor trabalho. Então, eu vejo que as garantias que o Ministério Público tem, elas cada vez são mais respeitadas e mais exigidas pela população, pelos membros representarem essa população. Mas, doutora, aí eu devo ter me expressado, mas estou mais atrapalhada que o Bonner no debate ontem. Eu queria saber a opinião da senhora sobre o respeito do MP às garantias individuais das pessoas, aos direitos fundamentais, essa coisa toda. Eu sempre vi o MP e continuo vendo como um órgão que promove a justiça social. Eu mesmo tive a oportunidade, nesse pouco tempo de carreira que tive, de visitar 5 órgãos de acolhimento institucional de crianças lá em Guarulhos. E eu vejo que a gente realmente faz a diferença. A gente chega lá e vê a condição daquela instituição. Então, eu acho que o caminho o MP promover esses direitos e as garantias da população, cada vez mais. Eu concordo com ela, eu vejo isso.
quando fui conselheiro também, então, a gente recebia os inquéritos civis, os pedidos de arquivamento, etc. Então, eu como atuava sempre na área criminal, no conselho eu pude ver a atuação dos promotores em todas essas áreas que são objeto dos inquéritos civis. E vi que os promotores têm uma atuação bem marcante nessas áreas, todas. Tanto defesa do consumidor, meio ambiente, né, patrimônio público. Né. O que acontece, e isso, vamos dizer, é a visão do promotor mais velho, é que, às vezes, há um certo exagero na atuação. Eu, quando era ouvidor, veio um prefeito falar comigo a respeito do que estava acontecendo na cidade dele, achando que o promotor estava exagerando na atuação. Mas, ao mesmo tempo, ele elogiou a atuação do promotor. Ele falou, olha, é um bom promotor, só que ele é muito jovem e tal. Então, eu vejo, nessa questão do movimento pendular, precisaria haver alguma coisa para que não houvesse abuso. Né? Isso é a fala do promotor mais velho, vamos dizer assim, né? Que vê essas coisas. Mas, de maneira geral, isso aí são exceções, na minha visão. De maneira geral, eu vejo muito positiva a atuação desses promotores todos, nessas áreas todas. Né? Destaquei há pouco a questão aí do Parque Augusta, que foi para os jornais, mas poderíamos falar na recuperação de ativos. Isso falando do Ministério Público de São Paulo, né? Dinheiro que veio da Europa para aqui o Estado, né? Dinheiro que havia sido desviado de obras públicas. Então, a gente vê a atuação marcante do Ministério Público nessas áreas. E são áreas que eu nunca atuei. Né? E, então, eu falo assim com bastante isenção. Né? E eu acho que os promotores respeitam, de maneira geral, respeitam os direitos de toda a cidade, de todos os cidadãos, e é por isso que nós temos o apoio da sociedade. E houve aquele abraço aqui no Ministério Público, naquela ocasião, lá atrás, né? E, infelizmente, eu não participei porque eu estava viajando. Obrigada. Doutor Ismânio, por favor. Olha, a gente pode dividir hoje a atuação do Ministério Público em duas grandes áreas. Né? Uma área é essa dos interesses difusos, coletivos, né? Uma área mais civil em sentido amplo, em que se atua no meio ambiente, consumidor, infância. Né? Nessa área, a tendência é de cada vez mais a garantia de direitos constitucionalmente estabelecidos. O caminho, agora, é evitar a excessiva judicialização e começar a atuar mais nas questões da resolutividade do próprio Ministério Público. Então, nós criamos mecanismos de mediação, né? Então, nós acabamos de criar um núcleo só para reforçar a área de mediação da atuação dos promotores, né? Para resolver conflitos, né? De uma maneira a encontrar soluções e não judicializar os problemas, né? Acabamos de também trabalhar com as ideias dos convênios com as outras instituições, né? Tribunal de Contas, convênios com a Secretaria da Receita Federal, né? Com auditores, convênios com a Polícia Estadual, Federal, para que a gente possa trabalhar sempre nesse olhar preventivo, né? Nesse olhar de atuação para evitar, né? Que os problemas surjam. Aí sim uma atuação bem mais eficiente, né, de proteção a direitos de uma maneira mais imediata. Né? Isso a gente imagina que nós vamos conseguir diminuir custos, né, diminuir a infraestrutura necessária para essa solução e conseguir uma solução mais rápida. Né? Agora, nessa área criminal de combate à corrupção, que talvez seja esse o foco da sua pergunta,
né, a partir do momento em que o Ministério Público começou a ter instrumentos para fazer investigação e processo envolvendo pessoas, empresas que têm influência política e econômica, né, esse é um processo de um embate permanente, né? Então, esse embate é o embate que hoje a gente está enfrentando, que também teve reflexo lá desde a época de 2000. Né? Muda, né, o foco, muda quem está no poder, muda o partido, mudam as pessoas, mas a ideia, né, de que o Ministério Público, quando faz esse tipo de combate, avança sobre direitos civis, é uma ideia que vem, né, vem de encontro à nossa atuação. Né? Então, é importante que a gente possa exercer os direitos que a gente tem na legislação penal e nessa legislação civil de improbidade, ou seja, nessa área que a gente pode chamar de controle, né, de fiscalização, de sanção mais efetiva. É importante que a gente possa exercer esses poderes, mas exercê-los com controle. Né? Nós não pretendemos e nem queremos ter uma independência que se confunda com uma absoluta irresponsabilidade. Isso não é a nossa pretensão. Não é? É preciso ter responsabilidade ao usar os instrumentos que a legislação nos deu. Mas ainda hoje, doutor, há episódios de irresponsabilidade? Eu estou partindo do pressuposto de que houve. Não. Como falou o doutor Fernando, episodicamente, você pode ter, né, como exceção, né, colegas que agem de uma maneira ou de outra com irresponsabilidade. A gente tem instrumentos internos, né, para coibir. Né? Então, tem corregedoria, né, tem os procedimentos da própria procuradoria, a gente entra com as ações, coloca em disponibilidade, tem o CNMP, que faz controle externo. Então, nós temos instrumentos para corrigir eventual exceção, que existe. Né? Como toda instituição, no Brasil são 14 mil membros do Ministério Público, em São Paulo são 2 mil. Né? Então, de fato, existe, num universo tão grande, existe, de todo jeito, atuações boas e ruins. Para isso, precisa ter controle. Agora, globalmente falando, o que nós temos feito como atuação, seja, né, nacional, seja estadual, é sempre uma apuração segura e levar ao judiciário tudo aquilo que a gente apurou. Então, a crítica que se faz, muitas vezes, é uma crítica sem fundamento, porque o papel do Ministério Público se realizou ao levar para o judiciário. Né? E ali no judiciário, todo o debate, né, todos os direitos vão ser garantidos. Né? Então, a gente não pode confundir investigação com condenação. Né? O nosso papel é investigar. O nosso papel é propor a ação. Né? Agora, lá na frente, é que vai haver ou não condenação dentro, né, dos princípios do Estado de Direito. Então, a nossa atuação, em regra, ela é uma atuação que assegura direitos de todas as pessoas, mesmo daqueles que estão sendo acusados. Né? Mas aí, evidentemente, que tudo isso é levado ao judiciário. Professor Fernando, por favor. Aqui eu fico meio peixe fora d'água aqui, né, nessa. Posso dar apenas uma impressão assim muito rápida e muito de alguém de fora. Evidentemente não é a minha área. Né? Eu faço análise política praticamente todo dia como profissional da ciência política, assim, então não me refiro ao Ministério Público de São Paulo nessa observação. Realmente não tem nenhuma referência, de maneira geral, da ação do Estado, de órgãos de investigação, ou mesmo do Ministério Público, mas em outras esferas, digamos, da atuação do Ministério Público, de outros estados, ou mesmo da União. Apenas uma impressão, puramente, duas observações. Primeiro que, dado uma mudança, digamos, tecnológica que nós vivemos na nossa sociedade, que basicamente é dada pela ubiquidade da informação, não é? A sociedade, de fato, não faz mais claramente essa distinção, bem colocaste, procurador, essa distinção entre a denúncia, o indiciamento, o julgamento, a condenação. Não é? Isso tudo é nublado no debate, na sociedade. Alguém pode dizer assim, mas isso não interessa, do ponto de vista jurídico isso não faz a menor diferença. Né?
Mas especialmente quando você trata de figuras públicas, né, seja do mundo privado, seja do mundo público, político, governamental, né, isso é algo, na minha visão, assim, é uma pura intuição minha, é algo que se deve prestar muita atenção e que, na minha visão, confere uma nova responsabilidade para quem detém esses instrumentos, né, por exemplo, da acusação. Né. Nós tivemos um caso, pelo menos que eu me sinto assim, com alguma liberdade de citar, foi o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Um caso que eu acompanhei muito de perto. Né? Claramente já havia um problema ali. Eu não sei exatamente, eu não quero entrar assim, aonde exatamente está o problema, mas tinha um problema ali. É um problema aqui, né? Que levou a uma tragédia pessoal. Eu, quando li a notícia, eu conhecia muito vagamente ali, ser meu vizinho, a Universidade de Santa Catarina. Quando eu li a notícia era a seguinte: o reitor estava na cabeça de um processo de um assalto aos cofres da universidade no valor de 80 milhões de reais. É isso passou para o mundo inteiro, essa informação. Né? E ele, quando antes de se suicidar, ele disse assim: olha, este é um dano que me causaram que eu jamais vou recuperar. Então, a minha figura pública foi destruída. Ele poderia ser absolvido daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, mas a figura pública dele tinha sido destruída. E aí eu diria assim, é muito difícil a gente dizer, não, mas não é a minha responsabilidade, isso é a responsabilidade da justiça, eu fiz a minha parte aqui, indúbio pró sociedade, não sei o quê. Então, eu sei que não é isso que está se colocando, mas é uma situação, é uma nova configuração da sociedade, que a gente acha que tem que se preocupar. Eu li muitas peças acusatórias nos últimos 2, 3 anos. Vou dizer, nenhuma do Ministério Público de São Paulo, né? Mas muitas me pareceram brutalmente subjetivas, misturando elementos políticos, opiniões, ilações, né? Conectando fatos muito vagos. Isso me passou. Eu não estou aqui, nenhuma referência ao Ministério Público de São Paulo, mas da ação do Estado em relação a processos investigatórios, que me surpreenderam muitas vezes. Eu sou professor entre outras coisas, de lógica. Então, eu sou muito obcecado por lógica, de inferência, argumentação, raciocínio lógico. Entre outras coisas, eu leciono isso lá no INSPER. Né? E eu via muitas peças acusatórias que, para mim, não faziam nenhum sentido. Não tinha conexão lógica. Né? Mas ela era forçada a partir de muita subjetividade. Só que destruía inclusive, biografias, interferia no processo político. Então, eu acho que órgãos que têm estes instrumentos, né, esta força, esse poder que o Ministério Público tem, que outros têm, a Polícia Federal tem, enfim, precisam continuar fazendo seu papel, mas precisam saber que detém um canhão muito pesado, digamos assim, uma potência, né, redobrada, né, e que lhe dá, por óbvio, uma responsabilidade redobrada. Né? Claro, pode. O senhor falou que a população não sabe diferenciar realmente o que é juiz, o que é promotor. Mas talvez o que falta é a falta de informação à população. Precisa ser passado para essa população uma informação correta. Muitas vezes a gente vê divulgado algo que não é verdade também. E o promotor fica com a fama de que está a favor de político tal ou tal. Então, acho que falta muito às pessoas informação correta também. Buscar informação, não ver só a página, o título da notícia e passar para outra, entendeu? Ver o que está acontecendo realmente. Porque as informações precisam ser passadas corretamente. Eu não minimizo eventuais erros, como foram apontados. Mas, de qualquer forma, eu vejo o erro na transmissão de informações, né, pela mídia em geral. E eu vejo que sobrar para empresa. Não, porque é comum ouvir o desembargador deu parecer. Isso a gente cansa de ver. Desembargador não dá parecer. Ele dá voto. Né? É comum esse tipo de coisa. Quem dá parecer é procurador, eventualmente. Né?
Eu devo, me perdoe interromper, concordar com o senhor, isso acontece muito, é horrível. Mas isso é erro de forma. Quando a gente fala de informação errada, Não. é outra coisa. Né? Mas muitas vezes falam em condenação quando está havendo apenas um início de investigação. Já passo, que fez isso, fez aquilo. Não. Porque se um fato, no caso criminoso, no caso de um prefeito, de um deputado, de um governador, seja lá o que for, no presidente, é levado ao Ministério Público, o Ministério Público não pode escamotear. Ele é obrigado a investigar. E muitas vezes isso é passado de uma forma errada para a sociedade, né, como se fosse um fato consumado. Né? É verdade que muitas vezes, estou falando também generalizadamente, do Brasil todo, às vezes a gente tem pessoas que querem aparecer na mídia e acabam dando entrevistas, adiantando opiniões sobre fatos, né? E depois, mais para frente, o fato não é bem aquele. Né? Isso eu tive na minha carreira. Né? Eu falei num habeas corpus, acho que mais de, talvez, uns 30 anos atrás, um caso que o promotor, aposentado há muitos anos, se adiantou para falar, dando uma versão, e depois começou a querer sustentar uma versão que não era verdadeira. E aí veio o pedido de habeas corpus e o processo foi trancado. Era uma coisa muito grave. Né? Então, todos nós, envolvidos com esse tipo de coisa, temos que tomar cuidado. Não só ao passar as informações, mas também ao noticiar os fatos. Eu não vou dizer que seja culpa da mídia. Eu acho que também tem a parte da culpa de quem passou a informação errônea muitas vezes. Mas acho que o senhor está super certo de apontar uma responsabilidade, e uma adicional que o senhor não apontou é que geralmente a imprensa noticia acusações e não noticia absolvições, noticia acusações e condenações e raramente noticia absolvições, ou quando o faz com um destaque muito menor do que as condenações. Então, esse é um fato que reforça a percepção que o professor estava falando, de que uma vez uma pessoa acusada é criminosa. A imprensa raramente, me permito, nesse ponto, discordar do senhor, erra ao dizer que alguém acusado pelo Ministério Público cometeu um crime, até porque isso dá processo e, hoje em dia, não se perdoaria uma coisa dessas. Mas a confusão que o professor apontou, essa sim é muito comum. A imprensa falar que alguém foi acusado de determinado crime, acabou, pela percepção coletiva, se tornando meio que sinônimo da pessoa ter cometido aquele crime. Isso é muito danoso e nisso a imprensa, de fato, tem responsabilidade. Inclusive, por não dar a mesma ênfase para as absolvições e para a relatividade de uma acusação. A acusação nada mais é do que a opinião de uma pessoa, a opinião, a convicção de um profissional, né? Como toda opinião, sujeita a outros lados, né? O senhor queria comentar, doutor? Eu queria, porque eu acho que o professor tocou num ponto que hoje é o ponto central de uma reflexão que precisa existir dentro do Ministério Público e, se me permitir, também dentro da mídia. Porque nós todos somos treinados, nós estudamos e nos preparamos para esses princípios jurídicos que nós dominamos com sossego. Ou seja, indúbio na nossa função pró-societate, ou seja, nós somos defensores da sociedade. Então, a denúncia, a ação, a investigação são obrigações nossas, a partir de uma convicção, evidente, uma convicção mínima. Não é? Mas nós não podemos, a partir de um dado elemento de prova, deixar de fazer, porque aí nós é que seremos responsabilizados por não ter feito o que a legislação e os princípios exigem do nosso trabalho. Mas essa combinação, investigação e mídia, né, essa combinação
atuação do promotor, entrevista, mídia, publicação da manchete, essa combinação, ela de fato traz um dano hoje muito superior àquele que nós, lá para trás, ou no começo de carreira, né, nós enxergávamos, porque para nós era muito tranquilo essa ideia de que era apenas uma investigação, né, apenas entre aspas, né, mas uma investigação, uma acusação, que isso não é definitivo, isso quem vai fazer é o judiciário. E muitas vezes o judiciário corrige, muitas vezes eventuais abusos, habeas corpus, mandado de segurança. Isso, para nós da área, é muito do nosso dia a dia. Né? Ou seja, você oferece a ação, você começa a investigação e tem os controles judiciais dela. Então, isso para nós faz parte. Agora, a população, a partir do momento que isso vai hoje da forma como está indo para a mídia, a população está recebendo, né, o sinal de que que já está havendo uma acusação, como se fosse um juízo de certeza. Né? Então, essa é uma reflexão que a gente vai ter que incorporar. A gente já está fazendo isso internamente. Né? A gente já tem manuais e formas de relacionamento com a imprensa. Né? É preciso que o promotor seja comedido, técnico, ao passar a informação. Né? Nós precisamos também, aprendendo com essa realidade, criar mecanismos internos de maior controle. Né? Então, a gente precisa aperfeiçoar nossos controles internos, né? Seja pelo Conselho Superior, pelas câmaras que tem no MP Federal, enfim. Existem mecanismos de controle interno que a gente vai precisar, né, aperfeiçoar. Né? A própria presença dos membros do Ministério Público em redes sociais está sendo objeto de verificação e análise. Tanto aqui, né, nós temos aqui em São Paulo aplicado sanções quando, né, essa presença é irregular. O Conselho Nacional do Ministério Público também tem feito, né, enfim, faz parte do debate público, tem quem é a favor, quem é contra, mas o fato é que isso está sendo questionado e nós vamos precisar encontrar esses caminhos, né, de regulação, né, do que se faz ou não se faz. Né? Mas é importante que esse debate seja aberto pelo seguinte: o mecanismo hoje não permite ao Ministério Público não fazer. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, por que ele fez? Bom, se ele tem elementos mínimos, ele tem que fazer. Agora, a consequência do que ele faz está além do que essa exigência. Então, talvez a gente tenha que aperfeiçoar o sistema, permitir ao promotor, né, então, permitir à instituição ter um controle mais definitivo sobre mérito e não sobre meramente uma investigação inicial. A gente pode construir um sistema que possa responder a essa realidade. Né? Porque, de fato, todo mundo que abre um jornal vê aí, e todo mundo é mais ou menos vítima. Né? A função de procurador-geral não nos isenta disso. Às vezes eu abro lá e vejo uma manchete de algo que não foi o que eu fiz. Quem for ler a matéria vai ver o que aconteceu, mas a manchete não traz exatamente aquilo. Né? Todo mundo acaba sendo, entre aspas, também vítima, né? desse tipo de situação que a gente tem que aprender a conviver. Né? Então, saem as notas explicativas, né? A imprensa hoje vê as duas versões, então a gente já está avançando muito nessas coisas, mas essa é uma realidade dessa sociedade midiática que a gente vai ter que trazer para dentro das instituições e encontrar soluções, né, de acordo com essa realidade que se coloca, porque, de fato, não é vontade institucional destruir pessoas. A vontade institucional é apurar tudo aquilo que precisar ser apurado e levar ao judiciário tudo aquilo que precisar ser levado ao judiciário. Então, a gente precisa acertar a vontade institucional com aquilo que se efetivamente vai fazer. E esse é o desafio acho que é do nosso momento atual. Né?
Desafio compartilhado pela Acho que é um imprensa. desafio compartilhado. Sim. A gente precisa, infelizmente, sim, encaminhar o final, mas eu queria aproveitar que a gente passou pelo passado, acabou de falar do presente, queria terminar falando um pouquinho de futuro. Professor Fernando, na sua avaliação, quais são os principais desafios que a gente tem no Brasil para a efetivação de direitos? Eu sei que essa resposta, nela cabe o mundo, tá? Mas, em linhas gerais, o que o senhor puder nos falar em termos de efetividade do Estado, instituições, a dinâmica das instituições entre si e tal. E, em seguida, doutor Ismânio, eu gostaria de ouvir do senhor os principais desafios do MP para efetivar esses direitos. Por favor. Bom, como mesmo dissesse, daria um semestre inteiro na faculdade, mas em 2, 3 minutos eu diria o seguinte, quer dizer, eu acho que, primeiro eu tendo a ser um gradualista, né? Agora a gente está numa campanha eleitoral, inclusive as sugestões de todos os lados, de uma nova constituinte, etc. Eu não simpatizo muito com essa ideia, já digo. Acho que o Brasil vem fazendo reformas, talvez mais lentamente do que se gostaria, né? Mas também reformas constitucionais não necessariamente precisam ser feitas a toque de caixa, talvez nem devam ser feitas. Nós temos um histórico aí de muita alteração da Constituição em 30 anos. Né? Eu estava vendo hoje 99 emendas constitucionais em 30 anos. Talvez pela característica da nossa Constituição, pelo detalhismo dela, né? Mas o fato é que, quer dizer, não tem como escapar do fato, digamos, que o Brasil precisa de uma nova agenda, de seguir avante numa agenda de reformas. Né? É óbvio que nós não vivemos num bom momento do país para isso. Né? Não há um grande... O Brasil hoje, eu digo, é uma democracia de baixo consenso, uma democracia muito instável. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de que você tem um mínimo consenso sobre o que fazer, que tipo de reformas fazer, eu acho que é uma ideia ausente hoje no país. Não é? Já tivemos mais consenso. Eu me lembro, só para dar uma frase, talvez, em 2006, eu acho, 2005, quando o Palocci ainda era ministro da Fazenda, ele disse assim, olha, hoje todo mundo concorda com responsabilidade fiscal, né, que não pode gastar o dinheiro que não existe, basicamente isso. Né, o governo não deveria... isso não era verdade, né, talvez foi uma frase otimista dele na época. Né, nós não temos consenso no Brasil nem sobre isso, sobre gasto público, controle do gasto público. Nós tivemos que aprovar uma PEC. Tivemos que aprovar, alguns são contra, outros são a favor, não estou entrando no mérito, mas o Brasil aprovou uma PEC para colocar na Constituição um limitador da expansão do gasto público à inflação do ano anterior por 20 anos, o que é uma anomalia constitucional. Sob qualquer ângulo é uma anomalia constitucional, você regular o orçamento público, né, na Constituição. Talvez seja uma anomalia necessária para o momento, não vou entrar no mérito, mas certamente é uma anomalia. Né? Típica brasileira, digamos, a gente põe tudo na Constituição. Hoje eu não sabia, até alguém me disse, olha, até o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, está no artigo, se não me engano, é o 242, né? Parágrafo 2º está lá que o Colégio Pedro II precisa ser federal, está escrito na Constituição, o colégio. Então, a Constituição brasileira tem essas características. Né? Qual é a linha do programa? Eu acho que nós precisamos retomar o projeto geral da reforma do Estado dos anos 90, eu acho que foi muito positivo, aquele processo de 94 a 98, desenhou-se ali muito preliminar, mas um processo de rediscussão do Estado brasileiro, de reforço das carreiras de Estado, das funções de Estado e da especialização do Estado naquilo que é a sua função princípio. Eu defendo muito essa tese. O mercado, de uma maneira geral, nos últimos 30, 40 anos, ele tendeu à especialização. Não é? O próximo processo de terceirização, de quarteirização, etc., eles têm isso. O mercado especializou. Aquela ideia da empresa que faz tudo, né, que tinha até cozinha própria, digamos assim, ela não existe mais no mercado. Só que o Estado não passou por esse processo. Não é? E a minha impressão é assim, que o Estado precisa se especializar nisso. Não é? E aí as funções principais, obviamente as funções jurídicas do Estado, as funções de fiscalização, as funções de diplomacia e as funções, digamos assim, de garantia de direitos. Mas aí entra uma famosa máxima, que hoje é comum na alta gestão pública, dizendo assim, o fato de que o Estado garanta a efetividade de um direito não significa que o Estado deva prestar o serviço necessário para a efetividade daquele direito. Não é? E a gente confunde essas coisas no Brasil. Não é? Então, por exemplo, a Constituição brasileira,
ela, no capítulo de educação, ela equivale à escola filantrópica e confessional, sem fins lucrativos, e à escola estatal, a escola de rede própria. Está na Constituição, né? Só que o Fundeb, que aliás vai vencer agora 2020, né? O Fundeb só admite financiamento para a escola de rede própria estatal. Não admite. Então você tem 5.500 prefeitos do Brasil, eu lido muito com prefeitos, que gostariam de contratualizar com excelentes escolas confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, mas de direito privado, nos municípios, respeitando uma realidade municipal, regional, de um país continental como o Brasil, só que o Fundeb não permite, contrariando, na minha visão, o espírito da Constituição. Isso é um pequeno exemplo de reforma, né, que nós precisamos avançar no Brasil. Né? A outra, eu já citei aqui, o artigo 41, tramitou uma legislação, foi criada pelo ex-ministro Bresser Pereira, né, a regulamentação da avaliação de desempenho do servidor público. Tem um tabu sobre isso no Brasil. Isso avançou até 2007 no Congresso, depois está em alguma gaveta no Congresso Nacional em Brasília. Tá? Então, você tem uma série de micro-reformas de gestão que precisam ser feitas, fora as macro-reformas, como Previdência, etc., né, para melhorar a qualidade da gestão. Inclusive, rompendo alguns tabus que nós temos. Por exemplo, que no Brasil a gente equivale o estatal com o público. Não é? E muitas vezes a gente tem dificuldade. Nós avançamos muito em legislação sobre PPPs, mas temos que avançar muito mais nisso. Enfim, eu acho que é um caminho enorme para reformas na alta gestão pública no Brasil. Né? De alguma maneira, elas já caminharam. Nos últimos, que pese a gente teve assim, 2, 3 anos muito turbulentos no Brasil, nós fizemos reformas importantes no Brasil. Né? A lei de governança das estatais foi uma micro-reforma importante. A TLP, que regularizou, pelo menos parcialmente, os empréstimos do BNDES, que tinham alta carga de subsídios que não constavam na lei orçamentária no Brasil, é uma reforma importante. Né? Enfim, coisas que vão melhorando o ambiente institucional brasileiro. Né? Na minha visão, o fim do imposto sindical foi importante no Brasil, né? Permitindo a liberação. Tudo isso eu sei que é polêmico, tudo é de não necessariamente grande consenso. Não acho que as reformas que o país tem pela frente serão reformas com as quais todos vão concordar, reformas que muitas delas vão impor custos concentrados para benefícios difusos, enfim. Acho que vai precisar muita noção de Estado nisso tudo. Mas, enfim, eu acho que há uma agenda grande de reformas institucionais para melhorar, digamos, a qualidade das políticas públicas, de uma maneira geral, no país. Bom, o Ministério Público foi capaz de criar uma teoria institucional, de debater com a sociedade e formular aquilo que a Constituição Federal construiu, né, lá no final da década de 80. O nosso desafio agora é entender as mudanças sociais e do Estado e da sociedade, enfim, do mundo nesses 30 anos e conseguir encontrar uma nova perspectiva, teoria de atuação para o momento em que a gente vive. Né? Então, a gente vai ter que conversar com a sociedade, ter transparência, né? Chamar a sociedade para estar com o Ministério Público, para que a gente possa encontrar quais são as novas formas da gente avançar na defesa de direitos. É importante que a gente faça, né, da nossa parte, uma autocrítica importante. Né? Falamos de tudo que fizemos de bom, e realmente o saldo é enormemente favorável na minha ótica. O Ministério Público ajudou, esteve presente nessas grandes conquistas, né, da sociedade brasileira, mas agora, evidentemente, o momento do país é um momento de reanálise, reavaliação, né, aproveitar a crise econômica, né, essa crise política. Eu sou sempre otimista, acho que nós vamos encontrar soluções importantes para o país, acho que o país vai caminhar, e vai caminhar dentro da democracia, da tranquilidade, isso é a convicção que tenho, né? As instituições são fortes o suficiente para manter o país no seu caminho, mas todos nós precisamos passar, né, por uma reavaliação de resultados para buscar maior eficiência. Isso se dá naquilo que o Ministério Público faz. Tenho dito aos colegas que não dá para a gente querer fazer tudo, ou seja, a gama de atribuições do Ministério Público é gigantesca, né? E não há e nem vai haver orçamento suficiente para
que a instituição possa fazer tudo o tempo inteiro. Nós vamos ter que saber fazer opções de atuação. Só para dar um dado, num recente congresso eu conversei com um colega na Espanha. O Ministério Público do Estado de São Paulo é maior que o Ministério Público da Espanha. Só nós, no Estado de São Paulo, somos maiores do que o Ministério Público todo da Espanha. Ou seja, isso mostra, né, que a gente vai ter que encontrar caminhos. Eu perguntei para ele, e lá eles têm, por exemplo, eles não têm aquela ideia da obrigatoriedade que a gente tem aqui. Aqui, a nossa ideia é de obrigatoriedade. Tudo aquilo que vem ao Ministério Público, a gente tem que fazer. E lá eles não têm essa ideia. Então, talvez a gente tenha que rever dentro de critérios institucionais, critérios transparentes, claros, debatidos, mas a gente talvez tenha que rever prioridades, né, rever essa ideia da obrigatoriedade da atuação, para poder encontrar os caminhos mais necessários e mais urgentes, né? Poder fazer o que a sociedade precisa com os recursos que a sociedade deseja, né? Isso vai ser o trabalho da instituição, o desafio da nossa instituição para essa segunda metade aí do século XXI. Né? A gente está já caminhando na primeira metade, a gente vai ter que se preparar para a segunda metade do século XXI, que eu não tenho dúvida, na minha ótica, é a eficiência, né, o trabalho prioritário, encontrar aquilo tudo que nós vamos precisar efetivar. Né? Eu não espero o consenso, né? A gente vive mesmo uma época muito plural, muito complexa, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a caminhar institucionalmente dentro da divergência. Porque eu acho que ficar esperando, dentro de uma sociedade tão plural e tão complexa quanto a nossa, esses consensos, evidente, a gente vai ter consensos mínimos necessários, né? O restante é enfrentar a divergência mesmo. Mas enfrentar a divergência com transparência, com clareza, com firmeza, sem medo de debater, sem medo de trazer a sociedade, as instituições, né? Ou seja, nós não temos nada que a gente não possa, aberta e claramente, discutir com quem quer que seja que queira discutir conosco como o Ministério Público deve atuar, né? E esse deve ser o caminho que acho institucional e geral, né? Com muita firmeza, encontrar o caminho dentro desse momento de divergência, né, desse momento que a gente vive na sociedade. Então, acho que esse é um desafio que é grande, mas, como falo em relação ao Ministério Público, posso responder com convicção que estamos preparados para enfrentar. Obrigada. Doutora Letícia, em uma palavra, qual deve ser o norte, uma única, hein? O norte do Ministério Público nesses 30 anos? Uma palavra para significar o que o Ministério Público deve perseguir. Missão, valor. Uma palavra? Uma palavra. Resolutividade. Doutor Fernando, uma palavra para os próximos 30 anos. 2. Defesa da sociedade. Bom, maravilha. Queria agradecer muito a participação aqui dos senhores. O nosso debate está chegando ao fim, infelizmente. A gente vai receber agora aqui no palco o Fernando Taralli, da VML. Ele é publicitário e vem apresentar para a gente aqui a campanha institucional que o Ministério Público está lançando. Então, eu gostaria de convidá-los a descer para a gente poder passar o vídeo. E o Fernando, terceiro Fernando do dia, O nome mais bonito. vai apresentar aqui para a gente a campanha. Obrigado, tudo bom? Tudo bem? Eu falo assim, cara. Escutou, né? Que é o nome mais bonito que tem, né? O melhor nome. Então, por favor. Fique a favor. Aí você critica e tudo. Boa tarde a todos. O papel aqui do publicitário, todo mundo deve estar se perguntando, mas a ideia, rapidamente explicando, foi: nós atendemos de forma pro bono o Ministério Público há 3 anos, com muito orgulho, e o Dr. Ismânio nos desafiou a aproveitar esse aniversário
da Constituição, né, essa data especial de 30 anos, e pensar numa campanha, pensar em algo que manifestasse essa data tão importante para o Ministério Público, afinal, essa é o que nós chamamos a Constituição cidadã, né? Ela tem, obviamente, suas peculiaridades, que todos conhecemos, mas ela tem um grande mérito, o empoderamento do Ministério Público. Se todos nós podemos escolher alguma das virtudes, a gente humildemente escolheu essa. Mas a gente começou a se deparar com esse desafio. Então, temos um objetivo, uma data importante, e a gente foi estudar um pouco. E, obviamente, a gente se deparou com um desafio ainda mais importante. 60% da população pouco conhece, né, o Ministério Público. E 70% pouco confiam. Ao não conhecer, eu não confio. No próximo slide, a gente, obviamente, está aqui para isso, né? A falta de entendimento popular sobre o papel do Ministério Público no exercício da cidadania gera uma barreira e uma resistência para o entendimento da sua principal missão, né, que está aqui, que é, obviamente, ser o guardião da cidadania, cuja missão é fiscalizar, proteger os interesses fundamentais da sociedade. Então, isso é o desafio. O que a gente encarou como objetivo? Né? Celebração dos 30 anos da Constituição, de 88, como o grande marco dessa garantia, né? Foi ali que houve o marco dali passamos a ter esse objetivo. Vamos lá. E a gente, obviamente, tem que entender que isso tudo tem que ser acolhedor e quebrar muros que hoje existem, né? Então, a gente sabe que a falta de conhecimento também é em relação à própria Constituição. Por ela ser tão grande, conhecer a Constituição é muito interessante. Ver um professor que se deparou com um artigo novo, né, ou que não conhecia, né? A gente resolveu, talvez, aqui, trazer artigos que são importantes para o bem comum, né? Obviamente, o artigo do Colégio Dom Pedro I não é de tamanha relevância, mas outros são muito relevantes. Senso comum, que muitas vezes enxerga o MP, às vezes, como uma instituição de elite, né? O fato de estarmos todos engravatados e sempre nos distancia, às vezes, da total da população. Comentários negativos, né, que acontecem muito. Hoje a gente vive uma sociedade muito polarizada. Eu praticamente hoje saí da rede social, porque tamanho, vocês estão pegando pré-eleição, quem está nas redes sociais está acompanhando amigos de longa data brigando com amigos de longa data. Fala assim, gente, vocês perderam completamente o sentido da coisa. E nem vou entrar em fake news, que é outra pauta. Vamos lá. Então, a gente se inspirou, obviamente, em primeiro, o Ministério Público não está aqui para defender o interesse do governo, e sim os direitos coletivos e individuais que são indisponíveis, né? Então, nosso trabalho não é só nosso, é de todos por todos. Então, a gente humildemente pensou numa campanha que aproximasse o Ministério Público do total da população, e usando como pano de fundo a Constituinte, né? E usando do pano de fundo artigos da Constituinte que a gente acha extremamente importantes, que hoje a gente parece direitos já adquiridos, né? E que não, foram nessa Constituição que ganharam sua força e que ganharam a sua proteção através do Ministério Público. Então, uma cadeia de melhorias do ponto de vista da sociedade. Então, vamos lá. Então, a gente começa com o que a gente chama de um key visual, né, que somos todos cidadãos, né, somos cidadãos e lutamos por nós. Então, aqui o intuito é dizer que, ao mesmo tempo, todo o funcionário do Ministério Público é também um cidadão. Então, trazer essa comunicação num ponto de igualdade, né? E aqui é isso, né? Somos cidadãos. Nós, nesse lado, a gente está mostrando que o Ministério Público é formado por pessoas desta forma, criando uma aproximação com o público e colocando a instituição no mesmo grupo dos cidadãos, e lutando por nós, mostrando que o resultado desse trabalho do MP na sociedade nos coloca no mesmo patamar da população, porque, no final, todos nós somos parte dessa sociedade. E aí, o que a gente tentou fazer aqui, que é uma virada, é fazer trechos da Constituição na voz do cidadão. Ao invés, e são trechos marcantes da Constituição, né, onde a gente sabe que ali direitos foram conquistados. E aí a gente traz esse tema da Constituição na voz do povo. É uma campanha que tem muito poder de rádio, muito poder de mídias, de redes sociais e até de televisão, mas ele tem muito essa questão da voz.
E, pela primeira vez, a gente vai ter a população falando um trecho da Constituição e a gente vai convidar todos os colaboradores, todos os membros do Ministério Público de São Paulo a gravarem um trecho, que é o encerramento da campanha. E como hoje todo mundo tem um celular e pode gravar uma mensagem de WhatsApp, né, que é um inferno, as pessoas não escrevem nem isso, gravam mensagem no WhatsApp, aí você tem que ficar ouvindo a mensagem, a gente quer usar esse recurso que todo mundo usa para também gravar a voz de todos os colaboradores do Ministério. E aí vamos usar randomicamente. Pode ser que você, promotor ali de Mogi, apareça no filme, na rádio, você, promotor de Santos. A ideia é realmente ser inclusivo até com as vozes de toda a classe, mas junto com a voz de um cidadão comum, lendo um trecho da população, da Constituição. Tá? Então, é uma série de conteúdos onde as leis da Constituição estarão na voz do povo, coletando áudios de diversas pessoas recitando os artigos mais marcantes da Constituição. E a ideia obviamente, trazer um espectro o mais amplo possível da população, que apresente a força que a Constituição tem na sociedade. Porque a gente, é interessante, a gente passou praticamente um mês, com toda a transparência, criticando a Constituição, né? Ao invés de celebrá-la. Então, a gente resolveu celebrar, porque tem muita coisa ali positiva, né? Ao invés de a gente constantemente ficar só tendo um ângulo crítico, né? Para tomar o Ministério Público mais próximo, vamos colocar promotores e promotoras na locução de cada vídeo. A gente vai fazer um processo randômico para que todo mundo se sinta participando, tá? E é importante que os promotores não tenham medo da sua voz. Ah, não ficou bom. Gravou é aquilo, gente. Não vamos regravar. Isso aqui não é retoque de foto, tá? Então, esse também, porque senão a gente fica numa espiral de qualidade que não é o objetivo, tá? Então, vamos lá. Só para vocês. A gente está com áudio? Tem áudio? Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto nesta Constituição. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A voz que termina é do Ministério Público. Mais um. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A gente resolveu não assinar Ministério Público, porque não precisamos assinar, porque, ao ser 30 anos de cidadania, é a tradução do que é o Ministério Público. Não a data em si, mas a celebração da Constituição. Tá? Artigo 5º, inciso 1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Somos cidadãs e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. E tem uma parte importante que é o topo do post, que ela é bastante provocador, né? Essa é uma parte mais institucional, e ali a gente vai realmente para realmente provocar no sentido de você, porque a gente quer que as pessoas se engajem no post, comentem, retweetem e se sintam participando. Não sei se vocês estão percebendo, as temáticas, obviamente, são muito importantes para o momento presente que nós estamos vivendo. É muito importante, quando a gente fala que as instituições são fortes, é importante relembrar que elas existem, e existem por causa da Constituição, e por isso são fortes. Aconteça o que acontecer no quadro político, é isso que vai garantir que tudo aconteça dentro da normalidade e dentro da lei, e para isso que existe o Ministério Público, para nos proteger dessas dúvidas e inseguranças que a população inteira está vivendo agora, né? Então, a ideia é realmente escolher pelo menos 10 temas, e aí podemos até crescer, porque é uma campanha que
Basicamente, a temática é infinita, é a temática da Constituição, tá? Que vai de crime organizado, associações, imigração, direito à informação, racismo, meio ambiente, reuniões coletivos, e essa é a ideia. Tá? Vamos lá. E aí, queria, de novo, isso aqui é uma homenagem nossa ao trabalho de vocês, e que só acontece em função da Constituição Cidadã. Então, ao invés de criticarmos a Constituição, a gente quer homenageá-la com as coisas mais importantes que elas trouxeram, e que, na sua grande, além dos seus artigos, foi o empoderamento ao Ministério Público. Obrigado, gente. Pessoal, então... Tá funcionando? Tá? Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Fernando, pela apresentação aí da instituição. Então, estamos encerrando o nosso debate. Até uma próxima. Obrigada.